Bom dia, bom dia. Enquanto vocês vão entrando, eu vou fazer a chamada aqui, tá? Então, vou ficar quietinha aqui. Já peguem folha, caneta, lápis, caderno, né, na verdade. Vamos lá. Hoje é dia 2. Então, a Andressa está aí. Carlinhos também. Dani também. Davi também. A Duda está. Depois Mirella. Depois a Sara. Depois o Vini. Esperar mais um pouquinho. O Mateuzinho. Sabia que faltava colocar alguma. Olha o cachorro, oh meu Deus. Esperar mais um pouquinho, gente. É pelo menos até 8h05, tá? Hoje é bem rapidinho. Hoje vocês vão fazer exercício para nota. Bem rapidinho. É só um exercício. Bico, bico, bico. Vamos lá. Gente, quando vocês vão entrando aí, eu vou fechar a porta, senão o cachorro não vai parar de latir por causa do lixeiro. Peraí. Parou. Mamãe tá dando aula. Tá chata. Ai. Pronto, então vamos lá. A Lulu chegou. Vamos ver quem mais. A Helena também. Vamos ver. Leozinho também. Deixa eu ver. Helena, Duda, Dani, Carlos e Andrés. Vamos lá. Só mais um minutinho. Ai, ai. Gente, então vamos lá, vou pegar, que é para dar tempo suficiente de vocês fazerem e enviar para mim. Muito simples, tá? Não tem segredo. Então, assim, o que vocês vão usar para fazer o exercício? Aquela tabela da última aula lá, que é aquela tabelinha que tem as fórmulas, que tá na página de vocês, eu anotei aqui, ó, na página 88 lá. Então, vocês vão pegar aquela página 88 da apostila de vocês, onde tem as formulazinhas, que foi a mesma tela da aula passada. Então, vocês vão usar aquilo ali. Agora eu vou pegar o exercício de vocês de hoje. Ele é muito simples, tá? Cadê? Tá aqui. Isso aqui. Calma que vocês têm ele também na apostila. Vocês têm esse mesmo desenho na apostila, só que na apostila ele pede algo diferente, tá? O que eu vou pedir para vocês é diferente do que tá lá na apostila. Pera aí. Deixa eu só organizar aqui. Aumentar esse trem aqui. Pronto. Deixa eu pegar uma seta aqui. Pronto. Pronto. Vamos empurrar para cá. Vamos empurrar para cá. Pronto. Gente, isso aí, ele tá na página, esse desenho, ele tá na página, quer ver? Na da apostila de vocês, tá na página 100. Se vocês forem lá na página 100, vocês vão ver ele lá. Então, gente, isso aqui, ó, tá lá na página 100. Página 100.
Só que o que está pedindo lá na página 100 não é o que eu vou pedir para vocês, certo? Então, olha só, primeiro vamos entender o que eu tenho aí. Deixa eu me organizar aqui. Então, vamos lá. Pronto, agora dá. Primeira coisa, a gente precisa ver quais são as imagens que a gente tem aí, tá? Então, a gente tem 3 figuras idênticas, tá? Se ele não está falando que as figuras são de tamanhos diferentes, então significa que as figuras, elas são idênticas. Idênticas, tá? Só que lembra que toda vez que eu falo para vocês, olha, se é figura geométrica, independente se ela, se ela tem volume, se ela é uma figura plana, independente do que ela é, qual é o segredo? Se tem coisas juntos com ela, você tem que desgrudar as figuras, tá? Então, que nem aqui. Aqui a gente percebe que a gente tem uma união de 2 figuras. A gente tem, olha só, a gente tem essa primeira figura aqui, não é? E aí depois você tem a outra figura lá de cima. Então, quer dizer que você tem uma união, né? Então, quando você for enxergar a figura geométrica, você precisa enxergar essa união dessas figuras, porque é uma montagem de figuras, porque não existe, vamos supor, um nome para uma figura geométrica igual essa aqui, ó. Não existe um nome. Vamos supor, você faz isso aqui, vou fazer aqui, ó. Você faz assim, ó, ela é assim, ó. Parece um lápis, né? Ó. Ela é mais ou menos assim, tá, gente? Ó. Faz de conta que é ela que tá. Ó. Não existe nome para isso aqui, gente. Uma figura geométrica igual essa aqui, ó. Tá? Então, quer dizer, aí você fala, ah, não, professora, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, então é o hexágono. Não, gente, não existe nome para isso aqui. Para ela ser hexágono, ela tinha que ter todos os lados do mesmo tamanho. Então, não tem nome para isso aqui. É um polígono, a gente sabe que é um polígono porque é uma figura geométrica. Então, toda figura geométrica que não tem nome, a gente chama de polígono, né? A gente não sabe o nome dela, então, polígono. Só que aqui, a gente percebe que a gente tem uma montagem. Geralmente, essas figuras geométricas que elas não têm nome, significa que é montagem. É montagem. O que que significa isso? Que tem vários pedacinhos juntos. Quer ver? Vamos supor, aqui, ó, eu vou fazer uma figura. Dessa figura eu vou fazer assim, ó. Ó. Aí depois eu venho aqui e faço assim, ó. Pra vocês verem, faz de conta que tá tudo perfeito, tá? Ó. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Olha só. Faz de conta que tá tudo perfeitinho. Aí vamos analisar isso aqui. Isso aqui é uma figura geométrica. Aí, professor, mas é um nada. Sim, é um nada, gente. É um nada, mas é uma figura geométrica. Então, o que que é isso aqui? Polígono. Polígono. Então, quando eu vou analisar isso aqui, o que que eu tenho que analisar? Opa, se eu vou analisar esse trem que tá aí, eu preciso analisar assim. Essa parte aqui do meio, eu sei que ela é um retângulo. Então, eu sei que eu tenho um retângulo nessa figura. Tá vendo? As pontas, eu tenho 2 triângulos, então eu tenho um retângulo e eu tenho 2 triângulos, ó. E aí eu tenho essa parte curva aqui. Se eu juntar essa parte curva com essa aqui, eu tenho uma circunferência, ó lá, certo? Que foi dividida ao meio, ó lá, tá vendo? Um pedacinho lá para cima e outro pedacinho lá para baixo. Então, essa figurinha que eu tenho aqui, ela é o quê? Um polígono, mas ela é uma montagem. Uma montagem do quê? De 3 figuras diferentes. Aonde eu tenho o retângulo, eu tenho o triângulo e eu tenho a circunferência. Tá vendo? Não tem nome. Se eu tenho todas essas figurinhas nessa única aqui, significa que eu consigo calcular tudo dessa figura. Eu consigo calcular quanto ela tem de área, eu consigo calcular quanto ela tem de volume. Aí você fala, professor, mas o desenho que está aqui só parece plano, realmente só parece plano. Mas se eu colocar o pontilhado assim, ó, eu consigo dar um volume para essa figura. Então, quer dizer que eu consigo calcular tudo que eu quiser. Por quê? Porque eu tenho uma montagem de figuras. Então, toda vez que a gente encontrar figuras geométricas, o que você tem que fazer? Fazer essa leitura. Se essa figura ela é uma montagem ou não. Aqui, ó, quem vai muito para o interior já viu isso aqui, tá? Isso aqui são silos, né? O pessoal coloca grão, né? Grãos é grão de arroz, é grão de trigo, grão de soja, ou seja, armazena, tá? Então aqui a gente tem 3 silos, tá? Esses 3 silos aqui são formados, obviamente, por 3 figuras geométricas, não é? São 3 polígonos, ó, 3 polígonos.
Só que a gente percebe que existe uma montagem de figuras. Então, a gente tem essa parte aqui, ela é um cilindro, ó. E a parte de cima dela, eu tenho um cone. E a mesma coisa acontece nas outras, ó. Eu tenho a parte de baixo, que é um cilindro, e a parte de cima é um cone. E a mesma coisa acontece com o outro, ó. A parte de baixo é cilindro, e a mesma coisa na parte de cima, que ela é um cone. Tá vendo? E ele deixa bem claro para você que a parte de cima, ela é um cone, ó. Tá vendo? Ela tá falando para você que essa base é uma base circular. Até porque o cilindro, ele é um círculo, não é? É um círculo que tem volume, que tem altura e que a base, ó, circular. Tá vendo? Ele te dá todas as medidas certinhas para você calcular tudo que você precisa, tudo. Professora, como é que eu faço então? Você pode fazer da seguinte maneira. Como você tem 3, você pode pegar um deles e desmontar. Você pode desmontar. Entendeu? Ah, não preciso desmontar, que eu já estou vendo exatamente o que eu tenho aqui, professora. Só de olhar aqui eu já sei o que eu tenho. Então, não preciso desmontar. O que é que você vai fazer? Você vai achar o volume máximo dos 3 silos, ou seja, a soma do volume dos 3 silos. Quanto cabe nos 3 silos? Qual é o volume dos 3 silos? Se você olhar lá na página 100, aonde está o desenho, na página 100, tem lá na página 100, ó. Se você for até lá, você vai ver ele. Opa, peraí que sumiu aqui. Opa, peraí, gente, não sei o que aconteceu, sumiu tudo, voltei. Pronto. Se você olhar lá na página 100, ele tá lá, na página 100, tá? Só que cuidado, porque o exercício da página 100 tá pedindo outra coisa, tá? Tá falando de caminhão, tá falando capacidade de caminhão, quantas viagens o caminhão tem que fazer com o volume que tem nesses silos, ou seja, é outra pegada, é outra coisa. Então, assim, só para vocês entenderem aí. O desenho é o mesmo da página 100. Professor, eu posso usar o desenho da página 100? À vontade, à vontade. Cuidado que a resposta lá da página 100 não é a resposta daqui, tá? Lá na página 100, você tem a alternativa aí, até a alternativa aí, você tem A, B, C, D e I. Não é isso que eu estou pedindo para vocês. A gente está usando aqui a mesma figura, os mesmos polígonos, certo? Só que agora eu estou pedindo para vocês o volume máximo dos 3 juntos, ou seja, aqui vai ter um volume. Esse volume que vai ter nessa figura vai ser o mesmo desse e vai ser o mesmo desse, porque esses 3 silos são iguais. Qual é esse volume? Qual é esse volume? Lembrando, essa aqui é uma figura montada. Ela é uma união de 2 figuras, aonde eu tenho um cilindro e eu tenho um cone. Eu tenho um cilindro e eu tenho um cone. Eu tenho um cilindro e eu tenho um cone, certo? Além disso, ele te dá exatamente as medidas que vocês precisam, ó, exatamente as medidas que vocês precisam para calcular o que ele está pedindo, certo? Então, vocês vão calcular. Ah, professora, eu vou fazer conta por conta? Óbvio que você vai fazer conta por conta, tá? Você vai fazer tudo discriminadinho, bonitinho e vai mandar para mim. Ah, professora, eu preciso fazer 3 vezes? Óbvio que não, né, gente? Se você achar de 1, é só multiplicar por 3 que você vai ter, né? Ou somar, tá? Então, lembrando, o que a prof tá pedindo? Você vai mandar para mim a foto, só que, novamente, eu tenho que lembrar vocês, precisa pôr nome na foto, tá? Porque essas fotos, elas ficam arquivadas na escola, tá? Então, a gente sabe o aluno que está fazendo, o aluno que não está fazendo. O aluno que está fazendo, mas deu um rolo, o cara não conseguiu nota, a gente consegue ajudar. Mas por quê? Porque tem os exercícios lá, certo? Agora, se você não manda o exercício e você também não consegue nota lá no Moodle, aí não tem como eu te ajudar, entendeu? Então, lembrando, você tem a figura aí, certo? Você vai mandar para mim. Você vai colocar o seu nome bonitinho, você vai colocar a sua série lá, até porque tem até o 8º D na escola. Então, tem que colocar o nome, tem que colocar a série, para isso aí para um arquivo, tá? Vai para uma pasta lá. Então, primeira coisa, você põe seu nome e caneta. Você põe, número, por exemplo, vocês não têm número. Então, você põe seu nome bonitinho lá,
você põe a sua sala lá, né, oitavo A, e aí você vem. Precisa redesenhar isso aqui? Não, não precisa redesenhar isso aqui. O que você pode fazer é desenhar a figura separada para você analisar. Ah, isso aqui é a altura, isso aqui é a base, isso aqui. Aí é com você como você vai fazer. Mas precisa ter as contas. Se não tiver as contas, não é válido. Não adianta colocar assim, resposta, tal coisa. Não, precisa ter todas as contas direitinho. E essas contas precisam ser visíveis, tá? Porque tem aluno que manda foto, a gente não consegue ver. Ou seja, esquece. Se você vê o que não, se você percebeu que você não viu o seu ponto lá a mais, significa que a sua foto não dava para enxergar, tá? E aí a escola não libera esse ponto para você. Então a coisa tem que estar certinha. Então lembrando, você tem aí 3 silos, o nome disso aqui é silos, tá? Então o que que você vai fazer? Você vai calcular o volume desses silos, ou seja, da figura. Você vai calcular o volume dessa figura, tá? O volume dessa e o volume dessa. Lembrando, as 3 figuras são iguais, certo? Você pode separar essas figuras ou você pode escrever por cima dela mesmo, tá? Você vai me mandar a conta bonitinho, né, de cada uma das partezinhas. Ah, isso aqui, volume desse é isso, volume daquele outro é isso. Agora, peraí, vou somar os dois, tudo bonitinho e vai enviar para mim, certo? Até que horas? O horário vocês já sabem, tá? Como o exercício ele é muito simplesinho, então vocês têm que me enviar até as 9, tá? Mais ou menos 5 para as 9, por aí, certo? Então, a prof, alguma dúvida aí, porque agora a prof vai calar a boquinha aqui para deixar vocês fazendo. E eu vou ativar o mudo aqui, tá? Gente, vocês são extremamente capazes de fazer isso. É muito simples, tá? Muito simples mesmo. Então, vou fechar aqui, ó. Qualquer dúvida é só me chamar que eu estou aqui. Não vou sair para nada, tá? Vou fechar, hein? Ah, outra coisa, a prof já fez chamada, então só vai enviar para mim quem tá aqui. Quem não tá, gente, não vai, tá? Porque é injusto, né? Vocês acordaram cedinho e a galera ficou dormindo, vai ter o mesmo ponto que você? Não vale, né? Olha, Oi, amor. eu não sei se quando você fez chamada eu tava aqui, eu entrei um pouquinho Eu já vi atrasada. seu nome. A hora que você entra, Letícia, já aparece aqui para mim, tá? Então já sabe, pega as formulazinhas lá, tudo direitinho, já tá com o nomezinho lá, segue direitinho. Lembrando que primeiro sempre calcular a área da base, hein, moçada? Sempre calcular a área da base primeiro, antes de jogar na fórmula do volume. Sora, pra te mandar até que horas? Ô, mais ou menos até umas 5 para as 9, 10 para as 9. Dá tempo, Dudinha, fique Tá em bom. paz aí que dá tempo. Obrigada, Sora. Nada, meu amor.
Gente, eu vou ali abrir a porta para a mulher, eu já volto já, hein? Pronto, voltei, tô aqui. Ô, Pro, Oi. eu te mandei a mensagem aí e a foto da atividade, Hum, só que não tá chegando. peraí, só um pouquinho. Deixa eu olhar. Ah, eu também enviei já. Peraí. Só Mas que o meu não vocês tá são muito chegando. rápidos. Calma, Lu. Ô desespero. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Ô, Lu, tá aqui, Lu. É, chegou agora, só porque eu reiniciei o celular. Ai. Ele é do contra, tô falando, esse celular tem vida. Não é possível. Ô, gente, ó, quem for terminando, já pode sair, tá? Aí eu vou olhando aqui. Se eu ver que tá errado, eu chamo vocês aí. Só não esqueçam de somar os 3 silos, hein? Deixa eu ver. Peraí. Só que, olha só, cuidado com a base do silo e a base do cone, porque tanto a base do silo quanto a base do cone, gente, eles são, é circular, hein? Se é circular, envolve pi, hein? E ele não deu o valor do pi. Então, dá uma olhadinha lá, hein? A resposta, ela vai ser em pi, porque ele não deu o valor do pi. Não é igual ao do livro. A do livro, ela fala para você utilizar o valor de 3 para o pi. Não é igual da página 60, gente. Cuidado, tá? Não é igual.
Lembrando, gente, o de vocês têm base circular, vocês vão usar o π, tá? O π. Ele não está te dando o valor de π, tá? Igual da aula passada, que ele deu o valor de 3. Essa daí não tem valor de 3, tá? Então, você vai manter o π na conta. Gente, eu vou falar novamente, não é para usar o valor do π. Não é para usar o valor do π, gente. Vocês estão usando o valor do π e não é para usar. Vocês estão pegando a resposta e não é essa a resposta, não é isso que a gente está fazendo. Vou falar novamente, esse desenho é só o mesmo da apostila, mas não é o mesmo exercício da apostila. Não é, é só a mesma imagem, mas não é a mesma coisa. Então, assim, eu tô com a resposta lá do Tarefa.net lá, eu peguei a resposta deu tal. Não é aquela resposta, esse não é aquele exercício. O que você tem que fazer aqui é outra coisa, não é, tá? Então, assim, presta atenção, aqui está falando o volume total dos 3, tá? Não é a resposta que está lá no tarefa, não é, tá? Que está lá no demonstre seus conhecimentos, não é. Por quê? Porque aqui ele está pedindo outra coisa. Lá na página 100 está falando de outra coisa, não tem nada a ver. Aqui só foi aproveitado a imagem, tá? Então, assim, quem deu uma olhada lá vai ter que refazer, porque está errado, porque não é aquilo que é para fazer.
Gente, ó, assim, ele é um exercício muito simplesinho, tá? Então, eu tô vendo que tem bastante gente com dificuldade. Primeiro, vocês têm que pegar as fórmulas, tá? Pega as fórmulas, ó, elas estão lá na página 88. Você tem as fórmulas lá, certo? Primeira coisa, pega as fórmulas. Pegou as fórmulas, pega uma imagem dessa e separa. A gente sabe que você tem aí um cilindro e um cone. Não é? Tem um cilindro e um cone, ou seja, tanto o cilindro quanto o cone, eles têm base circular. Se é base circular, gente, vai usar o π, ou seja, qual é a área da base circular, ou seja, qual é a área de uma circunferência? Primeira coisa, achar a área dessa circunferência, tá? Para depois jogar na área do volume. Tem que achar a área da circunferência. Se não achar a área da circunferência, vocês não conseguem fazer, tá? Então, primeira coisa, joga na área da circunferência e acha essa área, tá? Lembrando, você não tem o valor do π. O π vai continuar sendo π, você não vai substituir o π por nenhum número. O resultado final que você vai chegar, você vai ter o π no resultado final, tá? Então, assim, é muito simplesinho, gente. Ô, Sora, Oi! o meu tá errado que eu te mandei? Não, quem eu não mandei nada é porque não tá, não. Os que estão errados eu estou dizendo, tá? Fique Bom, tranquilo Sora, aí, obrigada. tá? Nada. Gente, olha lá. Vou novamente dar uma luz aí. Primeira coisa, olha, presta atenção que a prof vai falar. Lá na apostila, na página 100, tem o exercício. Só que aquele exercício não é esse. Não é esse. Naquele exercício da página 100, a única coisa que está aqui na tela de vocês, aqui, é a imagem. É só a imagem. O que está sendo pedido não é a mesma coisa que está lá na página 100. Aqui a gente só usou a imagem, mas não é aquele lá. Aquele lá, ele te dá o valor do pi, ele fala coisa de caminhão. Aqui não é nada daquilo lá. Entendeu? Se você pegar a resolução daquele exercício lá, vai estar errado. Por quê? Porque não é aquele exercício, isso aqui é outra coisa, tá? Esse aqui está pedindo o volume máximo dos 3 silos juntos. Lá está falando de caminhão, capacidade de caminhão, quantos caminhões, quantas viagens eles vão fazer com a capacidade de cada silo. É outra pegada. Aqui é mais simples do que está lá. Tá? Primeira coisa, não estou conseguindo entender, professor. Então, se você não está conseguindo entender, primeira coisa, precisa separar a imagem. Qual é a imagem principal? Essa daí que está com esses valores. Separa essa imagem. Você vai ver que você tem um cilindro e um cone, certo? Aí você vai lá, vai achar o volume do cone. Para você achar o volume do cone, primeiro você precisa achar a área do cone. A área da base desse cone. Que área é essa? É circular. Então, você precisa achar a área do círculo para depois jogar na área do volume, certo? Depois você vai fazer a mesma coisa com quem? Com o cilindro. A mesma coisa, entendeu? Para depois você somar os três. Então, primeiro tem que fazer todas essas etapas, lembrando, nesse exercício você não vai substituir o π. O π, ele vai continuar sendo o π, você não vai substituir.
Gente, a prof vai repetir outra vez. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa, para quem ainda está meio enrolado aí. Separa. Vamos lá, vamos separar. Eu vou começar o início dele aqui. Lembrando, a resposta de 300 e lá que está lá na apostila não é essa. Por quê? Porque essa daí é aquele exercício da apostila referente à apostila de vocês, não é isso, tá? Então, vamos lá, a gente tem aqui o primeiro, tá? A gente tem essa aqui, essa primeira figura que é um cone, certo? Depois a gente tem a outra, que é o cilindro, ó. Ai, faz de conta que isso aqui é um cilindro, eu não estou conseguindo desenhar. É um cilindro, pronto. Primeira coisa que você vai fazer, o cone, a base dele é circular, ó. Então, você vai achar essa área aqui. Então, primeiro, ó, primeiro, achar essa área, tá vendo? Depois que você achou essa área, aí sim você vai para o volume desse cone, certo? Aqui é a mesma coisa, certo? Primeira coisa, a área dessa base aqui, ó, certo? Então, primeiro, a área da base, ó. Depois que você achou a área da base, aí sim você vai para o volume. Vai para o volume, tá? Depois que você achou a área, o volume do cilindro e o volume do cone, o que você vai fazer? Você vai somar os dois. Você vai somar os dois. Você vai somar esse e esse, ó. Esse e esse. Aí sim você tem a área aqui, certo? A área total, ó. A área total. Tá vendo? Depois que você achou essa área total, o que você vai fazer com ela? Você vai multiplicar por quem? Por 3. Aí você chega no valor, certo? Então, primeiro, presta atenção, esquece a resposta da apostila, porque não é aquela. Primeira coisa, pega esse primeirão aqui, ó. Esse aqui que você vai pegar, ó. Esse aqui, galera, esse aqui, ó. Tá vendo? Separa ele em dois pedaços, ó. Ele tá aqui. Certo? Então, você tem esse conezinho primeiro aqui, aí ele te dá o valor, ele te dá tudo aí. Aí você calcula tudo dele aqui, certo? Depois que você calculou tudo desse, aí você vem e calcula do outro. Aí você soma os dois, o valor dos dois. Aí depois você multiplica por 3. Então, eu vou desativar aqui, tá? Professora do céu, não deu tempo até as 5 para as 9, né? Eu estou aqui, é só mandar. É que eu não vou conseguir responder porque eu vou estar em aula, mas eu estou aqui, eu estou olhando, não precisa se preocupar, não, tá?
Gente, podem fazer tranquilo. A professora vai passar das 9 e agora, não tem problema, tá? Vamos fazer assim, não tem problema. Quando você terminar aí, você me manda, tá? Fiquem tranquilos, não precisem ficar desesperados, porque eu estou aqui. O que vocês precisam entender é que o resultado final vai ter o pi, tá? No resultado final, ele vai fechar com o resultado pi no final, tá? Então, vai ter o valorzinho e vai ter o pi do lado. Então, assim, podem ficar tranquilos aí, tá? Se você mandou a foto e eu não responder, é porque eu estou na outra aula, mas não esquenta que eu vou olhar assim e eu entro em contato. Se tiver errado, eu entro sim, tá? Fiquem tranquilos. Agora a prof precisa sair porque a outra professora já chegou, tá? Mas vocês podem me mandar, tá? Não precisa ficar nervoso, nervosa. Letícia, faça com calma, Lê, que você consegue, você é uma boa aluna. Faz com calma, tá? Vocês não precisam ficar nervosos não, que eu tô aqui, tá? Qualquer coisa eu vou retornar para vocês sim. Ô Lu, eu não consegui olhar o seu ainda porque eu estou respondendo um negócio da coordenadora, mas se eu ver que está errado, não esquenta que eu vou atrás de você, tá bom? Então, assim, calma, gente. Então, um bom final de semana, tá? Vai passar das 9, prof, e agora? Não tem problema, vocês podem me enviar depois, tá? Gente, ó, beijos. Tchau.